Olá, sou Daniela Branco, jornalista. Estamos aqui no programa Viva Leve, Viva Bem em mais uma edição. E sempre com convidados especiais. Hoje recebo com muito prazer em nossos novos estúdios a presença de Robson Pinheiro. Mas quem é Robson Pinheiro? Na comunidade bitinguense, uma pessoa que, em várias ações, em atitudes enquanto cidadão, transformou o nosso meio. Secretário de Esportes, atleta, pai de família, ex-bancário, já foi vereador em nosso município, ou seja, uma pessoa que teve uma atuação muito importante e ainda o tem até os dias de hoje, né, que de alguma forma ou de outra transformou o meio em que vive. E com isso, várias lições e vários testemunhos de vida ele tem nos dado ao longo de sua carreira, enquanto ator também, porque é um dos protagonistas da Via Sacra que nós temos em Ibitinga, um evento religioso muito importante para o município e, sem sombra de dúvida, com um papel mais importante e real possível, que é da vida de Cristo no papel de Jesus Cristo. Robson, muito bem-vindo no Viva Leve, Viva Bem, nosso novo programa. É uma satisfação recebê-lo, até porque já conversamos inúmeras vezes, mas é sempre bom falar um pouquinho mais sobre Robson Pinheiro. Eu o convidei para que nós tivéssemos duas vertentes, Robson. Primeiro, falando de Robson enquanto atleta nos dias de hoje, com essa pandemia que vivemos, o pós-pandemia, como está hoje, atualmente, né, a sua atuação no atletismo, já participou até de competições nos últimos tempos, contar um pouquinho para a gente e depois nós vamos falar sobre a Via Sacra para 2023. Olá, Daniela. Prazer enorme estar aqui com você, falar de duas coisas importantes para mim, né? A Via Sacra, acima de tudo, é talvez a mais importante. E o atletismo é uma paixão muito grande desde muito jovem e estou aí praticando até hoje com o maior prazer do mundo. Quando a gente fala de atletismo, Robson, eu acho que é importante, não vejo problema algum, você certamente vai falar a sua idade para nós, né, e um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Como que iniciou todo esse processo? Porque muitos nascem, né, com aquela questão vocacional, vocacionados a ser um atleta, a ser um desportista. No seu caso, a sua vida foi um bancário, aí se aposentou, e aí você já comentou inúmeras vezes que, assim, olha, após a aposentadoria, muitas coisas aconteceram, inclusive esse advento do atletismo. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, o atletismo ele começou comigo em 1970, Ai, 70. Aos meus 15 anos. Foi a primeira corrida que eu participei aqui em Ibitinga e mais um amigo junto, nós participamos dessa corrida e ninguém sabia que correríamos. Tinha os atletas da época que participaram, inclusive, né? Mas nós treinamos bastante. Eu me recordo que era a corrida do Sesc. O Sesc Araraquara veio fazer uma corrida aqui em Ibitinga. Me recordo também, o professor era um professor muito famoso na região, professor Pelica, de Araraquara. E, afinal, nós conseguimos vencer a corrida, primeiro e segundo lugares. E eu me recordo que nós treinamos bastante, eu falei, nós vamos correndo. E fomos os dois. E ela saiu em frente à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, depois a Domingos Robert, foi até lá o Tecidos Fabian, salvo engano. E a partir dali nós assumimos a ponta da prova. E eu fui e acabei esquecendo até do amigo, né? E faltando 100 metros, eu olhei para trás e ele estava a cerca de 30, 40 metros atrás de mim, né? E eu não tive dúvida. A escadaria da igreja estava totalmente lotada, era novidade na época, né? Isso há mais de 50 anos, né? E eu, quando cheguei na linha de chegada, não ultrapassei. Eu esperei e quando ele chegou, nós passamos de mão dada, né? Você tinha 15 anos. 15 anos, sim. Ou seja, naquele momento, se preocupou em vencer uma competição, mas, sobretudo, teve uma preocupação muito grande de vencer juntos, você e o amigo. De prestigiar o amigo, nós treinamos juntos, né? Então, eu achei que não seria legal de minha parte, né? E eu venci, né? Nós vencemos juntos, foi muito bacana, foi bonito, bastante aplauso e criou um problema sério para a organização, porque só havia uma medalha de primeiro colocado. E como vocês fizeram? Nós recebemos depois, o Sesc mandou mais uma medalha do mesmo formato e aí ficou uma para cada. E aí o atletismo eu corri aí, então, mas eu sempre fui do futebol.
Ah, então, na verdade, o Robson Pinheiro era do futebol. Do- É torcedor de qual time, Robson? Então, eu sou santista desde pequeno e até uma coisa muito engraçada, né? Eu sou de família grande. Nós somos em 13 irmãos. 13 irmãos. 13 irmãos. E na maioria corintianos. A maioria, meu pai, minha mãe. Então, o conflito, às vezes, é grande. Quando eu digo na maioria, é porque apenas um era São Paulino. Os demais corintianos e eu santista. Mas na época, a gente navegava de braçada, porque o Corinthians ficou um bom tempo sem ganhar do Santos, né? Depois inverteu, né? O Santos começou a perder do Corinthians. Mas foi isso daí. E eu joguei futebol desde pequeno. Acho que já nasci jogando futebol, né? E cheguei até disputar com o Rio Branco profissional, na 3ª divisão, por 2 anos. Mas não era meu intento ser jogador profissional. Logo em seguida, eu trabalhava em escritório de contabilidade, trabalhei fora de Ibitinga. Depois, eu acabei passando no concurso do Posto Fiscal de Ibitinga, em 1978, e ali permaneci até o mês de março de 80, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil e tomei posse no Banco do Brasil no dia 14 de abril de 1980, na cidade de Frutal, Minas Gerais. 4 meses depois eu estava de volta para Ibitinga, já no Banco do Brasil, e ali permaneci por 27 anos. Ou seja, uma trajetória diversificada, digamos assim, porque envolve o esporte, mas entrou no posto fiscal e aí conseguiu, através de um concurso, que Sim. Isso realmente exige, eu digo não só dentro das atribuições, mas o mérito do estudo, da importância que é se preparar para um concurso, e aí você realmente conseguiu ingressar. E o Banco do Brasil, uma instituição financeira da mais importante que nós temos no Brasil, Exatamente. no nosso país, fez aí uma carreira de quase 30 anos. Quase 30 anos. Mas não parou por aí. Então, eu joguei futebol até... Eu jogo até hoje, se precisar, mas depois que eu comecei o atletismo, eu parei. Já estava fora do banco, aposentado. Mas aí foi em meados de que ano? 2007. Que aí iniciou realmente o atletismo. Sim, 2005 a 2007. Mas eu sempre joguei futebol. Joguei futebol de salão e o último campeonato que eu participei foi 1996. Já tinha 42 anos e nós fomos campeões. E eu achei por bem que seria um motivo muito bom para não disputar mais campeonatos, né? Eu encerrei ali, mas não encerrei o futebol. Continuei jogando futebol, depois veteranos, e depois, em 2005, que eu comecei a me interessar mais pelo atletismo, né? De forma exclusiva. Mas mais de 2007 para cá que eu entrei no atletismo como um esporte de minha preferência e aí já não joguei mais futebol. Mas aí foram inúmeras conquistas, né, Robson? Eu venho acompanhando a sua trajetória, estou em Ibitinga desde 2007, inclusive, efetivamente aqui na cidade, e me recordo perfeitamente as várias conquistas ao longo dessa trajetória, de meia maratona, maratonas, enfim, campeonatos, enfim, todas as competições que nós tivemos aqui na nossa região, e eu acredito que interestadual também, você participou de grandes eventos aí, da São Silvestre, inclusive, participava anualmente. Sim. Nós acompanhamos e muitas conquistas, mas o tempo passou. Hoje, você está já na casa de um sexagenário. Eu acabei de completar no dia 1º 67 anos. 67 anos. Isso. E como está hoje o Robson Pinheiro, de tantas conquistas aí no atletismo, como está hoje o Robson Pinheiro correndo? Cada dia mais correndo ou está diminuindo? Como que é? Para a gente poder entender isso com o próprio telespectador, o próprio ouvinte que tem vontade ou não pratica nenhum esporte. Em absoluto, eu treino todo dia. Todos os dias? Só não treino sábado e às vezes quando tem competição eu corro no domingo. Como no domingo passado agora eu corri aqui em Ibitinga, né? E eu posso te dar os números porque eu gosto muito de registrar tudo aquilo que... Ontem foi a minha corrida número 318. 318. Presencial. É aquela que você vai e participa no local. E são 12 corridas virtuais.
para que você entenda, a corrida virtual, a organização, ela programa a corrida e você corre na sua própria cidade no dia que você quiser. A distância, e você manda através do aplicativo, seja do seu relógio, seja do celular, você manda a sua corrida, eles vão aferir se não houve nenhuma fraude e você vai, até às vezes, né, você recebe, necessariamente você recebe a medalha, mas às vezes você recebe até o troféu de campeão da sua categoria. Virtualmente também? Não, fisicamente. Fisicamente recebe o troféu. Recebe, eles enviam. Foi um novo método adotado aí, acho que diante da pandemia, Durante a Robson? pandemia. Durante a pandemia. Mas nada melhor do que estar presente. Nada melhor estar presente. A emoção é completamente diferente do que você... Quando você faz uma corrida virtual, você, na verdade, você está treinando. Mas a corrida presencial, ela é fantástica, né? Ela te dá para quem gosta como eu, é um prazer enorme. Mas na pandemia eu não parei. Momento algum. Desde 2020 eu treinei sempre com toda a responsabilidade em local aberto e sem ninguém. Sempre de forma permanente. Para manter a forma física, sim. E quando a gente fala aos 67 anos, como fica a questão da saúde? Evidentemente que um desportista, ele realmente acaba reproduzindo aquilo que a gente mais deseja, que é demonstrar saúde, né, bem-estar. Mas você encontrou algumas dificuldades. Eu me recordo que você teve alguns problemas de enfrentamento de algumas patologias, ou uma patologia que seja, nesses últimos tempos, que fez você dar uma reviravolta na sua vida. Na verdade foi durante uma prova no dia 18 de fevereiro de 2017. Eu guardo bem as datas, porque foi uma corrida na cidade de Jaú, uma corrida noturna, um sábado antes do carnaval, um sábado à noite em Jaú. E uma prova de 5 quilômetros. E eu estava em velocidade, estava muito bem preparado. E nas ruas da cidade, você não conhece a rua, né? Você não conhece aqui, muito menos em outra cidade, né? E num trajeto um pouco escuro, tem falta de luz, havia um buraco bem grande na frente e na velocidade, a minha perna esquerda, ela foi e bateu com a sola do pé na boca do buraco e me deu um tranco enorme na coluna, que eu só não caí porque eu consegui manter o equilíbrio. E o corpo quente, eu terminei a corrida, fui no pódio, em primeiro lugar da minha categoria, foi tudo muito bonito. E ainda você levou o primeiro lugar ainda. Sim. Mesmo sim. diante de um impacto tão forte. No impacto. Eu falei alguns palavrões mentalmente ali para os gestores da cidade ali. Mas, enfim, eu cheguei, fui premiado e era uma corrida de carnaval, inclusive, era véspera de carnaval. E no domingo já não estava muito bem, na segunda-feira piorou. Meu médico não. Na terça-feira eu piorei, foi quando eu telefonei, para mim hoje é um verdadeiro anjo da guarda, né? Um médico fabuloso de Jaú, que ele é neurocirurgião especializado em coluna, né? Porque eu já quase nem andava, né? E eu fui, ele me consultou, passou alguns medicamentos, comecei a tomar, e aí chegou o carnaval, completou a semana do carnaval, sexta-feira, sábado de carnaval. E eu fui piorando e eu travei, literalmente travei na cama. Eu tinha que receber o alimento na boca, tinha que receber, não era nem um banho, era uma limpeza corporal só, e aquilo foi piorando, eu não me aguentava de dor, né? E nessa altura do campeonato, digamos, Robson, como fica a cabeça? A mente de Robson, que é uma pessoa extremamente atuante, é simplesmente uma pessoa que trabalha intensamente, né, na questão física e emocional, e aí? Eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu sei que eu estava com dor na coluna, na lombar especificamente, né? E depois eu recebi a informação desse médico, fui lá numa quarta-feira, minha filha foi comigo, inclusive, e ele me passou os medicamentos, eu fui piorando, mas aí ninguém encontrava mais ele, porventura ele viajou, né, e eu fui suportando a dor. Mas Deus sempre tem um propósito legal para você, né? E passou a semana,
Na quarta-feira da outra semana, eu já estava muito mal, né? Muito mal, com muita dor, suportava mais. Mas eu tinha uma consulta marcada com um urologista na cidade de Jaú. E eu fui lá, era para fazer um ultrassom do abdômen. E quando eu entrei, meu filho me levou, tive até que ser levado de cadeira de roda nas ruas ali. Nunca tinha passado por isso, né? E entrei gritando dentro do consultório, havia muita gente. O que eu pedi era o seguinte, me deixa passar na frente de todo mundo, né? E todo mundo foi muito bacana. E eu encontrei o médico que faz o ultrassom. Por acaso ele é triatleta, meu amigo. Ele falou, ei, campeão, como é que aconteceu, né? Eu falei, doutor, me salva, pelo amor de Deus, né? E eu fui colocado lá na maca, ali na maca não, ali na cama, no consultório. Ele olhou, falou, começou a mexer e falou, eu já sei que você tem. A sua bexiga, ela tem uma capacidade de 300 milímetros, ela está com mais de 1 litro. É toda essa dor. Em seguida foi feito um procedimento e foi tirado. Não melhorou, né? Mas, enfim, melhorou aquela dor momentânea. E nesse momento, eu recebi, através de uma atendente ali, que ela veio, você que é Robson? Sou eu. O doutor Vinícius, que é Vinícius Coralino, médico da coluna, pediu para você não sair de Jaú sem antes passar por lá. E assim foi, nós retornamos. E ele, quando me viu, ele assustou. Meu Deus, o que aconteceu, né? E eu me joguei no sofá, me perdoa, doutor, eu não estou aguentando, né? Para simplificar, ele falou, você vai ter que fazer um parênteses antes aqui, que eu havia falado para ele na primeira consulta, faltavam 30 dias para Via Sacra ao vivo. E eu falei para ele que, doutor, o senhor tem que me colocar na Via Sacra. Ele falou, eu te coloco lá. E quando ele viu, ele falou assim, nós vamos ter que fazer 3 bloqueios da sua coluna. O primeiro já é daqui 2 dias. Eu não sabia nem o que era bloqueio, né? Eu vim para Ibitinga com aquelas dificuldades, voltei para lá na sexta, era uma quarta-feira, na sexta. Ele fez o primeiro bloqueio, que nada mais é que através de um aparelho que tem uma espécie de uma televisão assim, e ele entra aqui nas nádegas e vai até a coluna, e lá ele aplica corticoides. Foi o primeiro, eu fui melhorando, no segundo, daí a 10 dias eu melhorei um pouco mais, e no terceiro já foi o bloqueio da dor. E ele falou para mim, sexta-feira santa eu vou lá te assistir, né? Mas eu ainda não estava bom. Então eu me afastei dos ensaios, nós tivemos que colocar um moço para ir fazendo meu papel na eventualidade de eu não poder apresentar. Eu né? me recordo perfeitamente nos ensaios, né? Que tinha um ator substituto, exatamente. se necessário fosse, né? Sim. E eu não tinha condições. Nos últimos ensaios, eu fui. E fiz questão de carregar a cruz ali no ensaio, né? Até de forma imprudente. Mas, enfim, a vontade é tanta, a paixão é tanta que você faz, né? E assim foi. E aí, tivemos uma melhora? Graças a Deus não tivemos nenhuma reincidência? Não, tive uma melhora e depois de 6 meses eu voltei de forma até prematura, eu participei de uma corrida em Bariri. Ou seja, existe uma formiguinha, né, que fica beliscando. Que fica ali na verdade não foi nem vontade minha. Nós estávamos em 3, eu fui lá, eu ficava fotografando. Nesse período de 6 meses, eu ia com os atletas para tirar foto deles. Eu ficava ali, eles iam correr, eu tirava fotos. Mas nesse dia veio um colega e falou assim, ó, você vai correr, eu já fiz sua inscrição agora ali. Meu Deus, né? E eu peguei e fui correr. Fiz devagarzinho e tal, e quase fui no pódio. Mas loucura, né? Mas uma retomada. Uma retomada, foi a retomada. E diante disso, o Robson assumiu um novo papel, retomando aí todo o trabalho, que é justamente carregar uma cruz. Muitas vezes, quando a gente fala isso, Robson, soa até um tanto estranho, né? Fala assim, nossa, papel de Jesus, carregar uma cruz. Mas não é uma simples cruz, não é uma cruz comum. Robson, juntamente com todo o grupo do Teatro Bom Jesus,
lidera, né, com representatividade, né, como o papel de Jesus, a Via Sacra ao vivo, que é realizada em Bitinga há mais de 40 anos, precisamente há 40 aí? Há 40 anos. Há 40 anos. E Robson carrega uma cruz nada mais, nada menos de qual peso, a quantidade de quilos? Porque eu tive a oportunidade de tentar e não consegui. Bem outro pesada. dia, bem pesada. É bem pesada. Ela pesa 100 quilos. 100 quilos. Um peso que se carrega durante um período, né, enquanto se realiza a Via Sacra, que é justamente aqueles momentos, os últimos momentos de Jesus até a cruz, e que muito bem representado, né, por um grupo de voluntários que fazem parte do Teatro Bom Jesus, que a gente entra agora nessa questão da Via Sacra. Robson, foram 2 anos de pandemia, eventos adiados, eventos suspensos, Sim. inclusive a nossa Via Sacra, que é tão importante para o município de Bitinga em vários aspectos. A gente não diz só o religioso. Sim. Nós falamos da importância que é a apresentação, que mobiliza, né, toda uma comunidade, envolve muita gente se desdobra. Tivemos já voluntários na casa de mais de 200 pessoas como integrantes, né, durante uma das apresentações, em inúmeras delas. Mas, enfim, e hoje? Passado esse período tão difícil, crítico que nós tivemos da pandemia, não tivemos a Via Sacra ainda em 2022, porque a gente não tinha um prenúncio, de fato, do que iria acontecer. Então, vocês, por prudência, não realizaram a Via Sacra neste ano. Na verdade, a pandemia estava muito assim, ativa, né? E nós passamos 2 anos sem apresentar e o nosso material guardado num local um pouco precário. E ao longo desse tempo aí nós perdemos bastante material de cenários, né? E chegou no começo do ano, a pandemia ainda estava ativa, já partindo para melhorar, né? Mas você não tem tempo assim, ó, vamos marcar a Via Sacra. Você marca, teve um ponto que nós tivemos que comunicar, né, que seria adiado, não foi suspensa, né? Suspensa a Via Sacra, e assim foi. Passado alguns dias, até que a gente poderia ter apresentado, se fosse em tempos normais, né? Mas já não dava mais o tempo necessário para se montar os cenários, para fazer os ensaios, já não era mais possível. Mas ficou o gostinho aí, já com o pensamento de 2023, né? E é isso que eu gostaria de falar. Mas eu vou só te dizer, nós recebemos um convite muito especial do padre Rodolfo, que é da Catedral de São Bento de Araraquara, e ele nos fez um convite assim de última hora, exatamente de última hora. Ele falou assim, eu quero que vocês apresentem a Santa Ceia aqui. Ah, que legal, né? Que dia? Dia 14. Foi dia 14 de abril. E nós aceitamos prontamente, começamos a conversar, e ele falou, vamos fazer. Ele é muito caprichoso. E nós estivemos lá no dia 14... Na missa de lava-pés. Na missa de lava-pés, dia 14, quinta-feira santa. Foi emocionante. Eu chorei, porque nós fizemos o lava-pés, fizemos a Santa Ceia, depois a missa recomeçou, e no final da missa, que era a missa que não tem a bênção final, né, da quinta-feira santa, né, aí nós fizemos já maquiado de outra forma, né, porque o Cristo na Santa Ceia ele está normal, né, depois você tem que colocar a coroa de espinho, colocar sangue, e foi caracterizado dessa forma aí. E nós fizemos a cena do encontro com Maria, a cena da Verônica e a cena das mulheres de Jerusalém, todas no altar e no corredor da igreja. Eu imagino, né? E com os soldados romanos sentando o chicote, né? O que impressiona, porque era muito perto, né? As pessoas muito perto da cena, né? As pessoas ficaram impressionadas, né? E de última hora, para surpresa do padre Rodolfo, né? Que o padre Rodolfo queria até que a gente fizesse a crucifixão ali. Não havia jeito. Condições, né? Não teria. Mas eu falei para ele antes da missa que eu ia fazer uma surpresa para ele. Terminada a cena das mulheres de Jerusalém, lá no fundo da igreja, nós voltamos, já eu combinei com alguns do grupo ali,
E eu fiz uma crucifixão sem cruz, né? Com os braços abertos apenas, e as 4 últimas palavras de Jesus, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Tudo está consumado. E no tudo está consumado, eu desfaleci, né? E aí veio Nossa Senhora, o João, e nós erguemos, todos nós, aí os demais já estavam ali, de mãos dadas, e saudamos o público, né? Deve ter sido emocionante. Foi emocionante, gratificante. E quando falamos de 2023, portanto, agora a gente pode pensar num planejamento, numa Exatamente. estrutura, talvez em arrebanhar, né, os integrantes do grupo de teatro Bom Jesus. Já está tudo isso em linha, Robson? Está em linha. Porque, na verdade, nós não estamos falando daqui 12 meses. A gente fala de um universo até antes. Até 7, antes. 8 meses já tem que se pensar na estrutura. Para caracterizar, temos a questão da vestimenta, né? Todo o vestuário que é dedicado aí para os personagens. A gente diz personagem pela caracterização que nós temos naquele momento. E, sobretudo, falarmos também dos ensaios. Então, isso não é para daqui 12 meses. Normalmente, a gente fala um tempo antes. Normalmente os ensaios nós fazemos a partir de janeiro, né? Porque muito antes ele se dispersa, né? Mas tem as equipes, né? A equipe dos cenários, a equipe que coordena alguns setores ali, eu inclusive, né? Que mais fico nos contatos de divulgação. E alguns materiais, algumas coisas novas vão sendo feitos dentro do ano por uma equipe específica, né? Que cuida da montagem e da projeção desses cenários aí. Mas é o que nós falamos lá, e é um lema que eu criei desde o primeiro ano, né? A partir que acaba a encenação, e a gente vai falar, nós falamos sempre assim: será a maior via-sacra de todos os tempos. Falo isso há 40 anos, né? Termina uma, você fala, a próxima será a maior de todos os tempos. E 2023 promete, então. Promete. Ser a maior de todos os tempos. Eu espero que eu consiga participar novamente, né? Porque eu estou desde o dia 7 de abril de 1980, né? É bastante tempo. Eu trouxe, inclusive, aqui, está na mente aqui, eu tenho até uma colinha, mas mas nós apresentamos a Via Sacra já por 142 vezes. 142 vezes. Apresentações em Ibitinga. Em Ibitinga. Em outras cidades. Em 26 cidades diferentes. Poxa vida, qual a cidade mais longe quando a gente fala de Ibitinga? Mais longe foi Itatiba. Itatiba, a região próxima a Atibaia. Atibaia. Depois de Campinas, antes de Atibaia, né? Nós apresentamos lá por 3 vezes. Foi gratificante. Apresentamos em Bauru, apresentamos em Lins, em Brotas e por aí vai, né? E quando a gente fala da nossa Via Sacra 2023, já é possível, sim, pessoas interessadas participarem enquanto voluntários? Né? As pessoas, olha, eu estou interessado em participar da próxima Via Sacra. É uma pessoa comum, um leigo? Nós temos um lema que foi criado por mim também, eu estou falando por mim, porque foi criado há muito tempo e os remanescentes do primeiro ano são poucos, né? Mas eu sempre falo quando a pessoa chega pela primeira vez no ensaio. Eu quero participar da Via Sacra. Ok, sem problema nenhum, só tem 2 condições: respeito e boa vontade. Eu não pergunto a religião, não pergunto quem é a pessoa, não tem investigação na vida dela, é só isso aí. Que ela tenha respeito com a religião, respeito com o trabalho, respeito com os colegas. E boa vontade. Se você for lá para ensaiar e participar com essa primeira condicionante, ok. Se a pessoa não tiver essa disposição, não tem como fazer parte da Via Sacra. Porque é muito trabalho e é um trabalho voluntário. Sim. Você não ganha nada para isso. E outra questão que nós fazemos questão absoluta. Nós não fazemos teatro. Nós evangelizamos através do teatro. É um trabalho de evangelização que você faz através do teatro. Muito bem. O bate-papo de hoje
foi com Robson Pinheiro. Robson, que falou um pouco de sua vida, de sua trajetória enquanto atleta, inclusive, e também sobre a nossa Via Sacra 2023, este importante evento religioso, né, na semana da Páscoa, né, que realmente que antecede aí na quarta-feira, quinta-feira santa, sexta-feira, com apresentações maravilhosas e Ibitinga sente saudades, Ibitinga está com saudades da Via Sacra ao vivo. Então é por isso que eu te chamei, por isso que eu convidei meses antes, né, de pensarmos neste novo planejamento, mas já tendo a certeza e a convicção de que teremos, de fato, a nossa Via Sacra retomada em 2023 e certamente a melhor de todos os tempos, Robson. A melhor de todos os tempos, se Deus quiser, né? Então, eu quero agradecer, né, por você ter vindo aqui conosco, bater um papo com a gente, falar sobre superações, né? Eu quero chegar aos 67 anos, por exemplo, né, de uma forma tão austera, né, uma pessoa sadia e sempre muito atuante como você. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, da sua vida enquanto cidadão, das coisas que você já norteou aqui no município de Ibitinga, até enquanto secretário de esportes, né, à frente da secretaria, trabalhou intensamente também como vereador. Então, a gente observa atentamente que é uma pessoa diferente e por isso que foi o convidado especial de hoje. Muito obrigado pelas suas palavras. Fico lisonjeado, muito contente com o que você está dizendo aí. Realmente eu me dedico, eu gosto muito de... Existe uma palavra que você ouve, eu vi ainda ontem de uma médica que dava uma entrevista na televisão, que ela passou pela Covid, foi entubada. Ela foi entubada, chegou até a ouvir de colegas dela lá que ela estava morrendo, que ela ia morrer, mas ela não morreu. 50 dias depois, ela retomou a vida e olhou o marido, as pessoas, os colegas, e ela disse ontem que, a partir daquele momento, ela passou a dar importância, não só à vida, mas 1 minuto da vida. Cada minuto ela vive uma experiência nova. Tá certo. Robson, obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Nos próximos meses nós iremos conversar novamente sobre a Via Sacra. Muito obrigado pelo prestígio. Muito bem. Este é o Viva Leve, Viva Bem, um programa que traz importantes convidados. Eu digo importantes porque realmente eles traduzem no meio transformador, seja na sua comunidade, seja na sua família, né, no ambiente onde trabalham, no ambiente onde simplesmente desenvolvem algo diferente. E Robson Pinheiro hoje esteve aqui conosco no Viva Leve, Viva Bem.